Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais o culto de estudo da Palavra de Deus. Deus, Ele tem nos dado muitas oportunidades, embora estejamos passando por uma dificuldade, mas é momentânea. Daqui a pouco tudo vai se normalizar. A vida do crente é assim, uma dificuldade aqui, outra ali, mas ele segue vencendo sempre na pessoa de Jesus Cristo. Então nós iremos orar ao nosso Deus nessa oportunidade, pelo culto dessa noite, por tudo aquilo que Deus irá trazer a cada um de nós como ensino, como a sua palavra, para que possamos, como crente, mais uma vez, sermos edificados na palavra de Deus. Santo Eterno Deus, obrigado pela oportunidade, por essa noite abençoada, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, por o Senhor ter sustentado a tua igreja, Pai. Dirija a cada um de nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Iremos ler a palavra de Deus nessa oportunidade, livro de Salmo, capítulo 37, versículo de 3 a 5. Salmo 37, versículos de 3 a 5. E a palavra de Deus diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o mais o fará. Teremos agora uma parte especial com a nossa irmã Cláudia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Irmãos, vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Os irmãos, acompanhem, por favor, a leitura da palavra. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não vêm são eternas.
Nós iremos passar a palavra nessa oportunidade ao nosso pastor, que vai nos trazer o estudo da palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Eu quero convidar você que está em casa nesse instante, acompanhando este estudo bíblico desta noite, em que o Senhor separou para que pudéssemos compartilhar com a igreja, tendo em vista sermos abençoados através da palavra de Deus. Quero convidar você a orar nesse instante, a curvar a sua cabeça, falarmos com Deus, pedimos a Deus a direção, a orientação, a ministração do Santo Espírito, para que os ensinos que a palavra de Deus há de nos trazer nesta noite seja benéfico, seja abençoador, e nós possamos refletir um pouco mais com respeito aos ensinamentos do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça nesse instante e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de estudarmos a Tua palavra. Mesmo nós não estando no templo, Pai querido, mas podemos, através da internet, Senhor Deus, online, Pai querido, chegarmos às casas, os lares dos irmãos, ó Deus, e compartilharmos a Tua palavra nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, para que ela tenha aceitação em nossos corações e ela seja, ó Deus, uma bênção para nossas vidas. E nós possamos, ó Deus, te agradecer, porque a Tua palavra sempre é boa, agradável e perfeita para os nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e ajuda-nos a crescer um pouco mais para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós temos acompanhado os momentos de orações da Junta de Missões Nacionais, titulado Sala de Oração. Começa às 18 horas e termina às 19 horas. Tem sido uma bênção, tem sido uma experiência gratificante para minha família, eu e a Ruth, estarmos nesses momentos assistindo e orando juntos com os irmãos na sala de oração. E eu tenho percebido que existe na igreja algumas irmãs, alguns irmãos, que também fazem parte desse grupo de pessoas que estão orando, estão compartilhando. E nós então pudemos ouvir pedido de orações ali, de irmãos da igreja, e nós agradecemos a Deus porque através desta sala de oração nós estamos ajudando, estamos contribuindo com as nossas orações para alcançarmos vida para Jesus. E uma das coisas que nós temos observado durante a reunião de oração, através desta sala, é que há um clamor muito grande de irmãos, de irmãs, lideranças de igreja, pedindo orações pelos seus filhos, pelas suas filhas, e muitos que participavam da vida ativa da igreja, hoje estão afastados, hoje estão fora do convívio espiritual da igreja. Mas também há um número muito grande de filhos e filhas de irmãos da igreja que ainda não se converteram, ainda não decidiram para Jesus. Então, há muitos pedidos de orações para que haja conversões, para que haja entrega de vida a Jesus dessas pessoas que estão ligadas a famílias da igreja, mas não fazem parte da igreja.
E nós entendemos, compreendemos em que a conversão, a entrega da vida a Jesus é um milagre. É um milagre em que somente através do Espírito Santo é que pode acontecer. Mas não é impossível, porque temos a alegria de dizer que nós somos o resultado desse milagre. Muitos dos irmãos que estão me ouvindo nesta noite também foram alcançados por este milagre, que é o milagre do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E Jesus, ele não deixou dúvida de que não é tão fácil abandonar o mundo, abandonar as coisas e seguir a Jesus. Não. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62, nós temos a expressão da palavra de Deus ali. Lucas vai dizer acerca dos que seguem a Jesus. Acerca dos que seguem a Jesus. Em outro título, nós poderíamos dizer, tá? Jesus coloca em prova aqueles que propõem a seguir os seus passos. Jesus coloca em prova. Então, não é muito simples para o ser humano decidir por si próprio a seguir a Jesus. É preciso que haja uma intervenção divina para que isso possa acontecer. Eu creio que algumas irmãs, alguns irmãos, alguns líderes estão nos ouvindo nessa noite e sabem que isso é verdade. Não é tão simples assim. Não basta você desejar que seu pai aceite a Cristo e seja um companheiro para a vida eterna. Mas é preciso que haja uma intervenção de Deus. Haja um milagre. Mas este milagre não é impossível. Porque nós vemos muitos milagres a acontecer. E você que tem acompanhado conosco aí as orações da Junta de Missões Nacionais, temos visto milagres grandiosos estão acontecendo para louvor e glória de Deus. Então, irmãs, vamos continuar orando pelos nossos familiares. Vamos continuar orando pelos nossos parentes que ainda não aceitaram Jesus. Aqueles que estão, muitas vezes, conosco em casa e aqueles que estão distantes de nós. Que nós não havemos, muitas vezes, não é tão fácil encontrarmos, mas as nossas orações podem chegar ao trono da graça de Deus e eles serem alcançados pelas nossas orações. Eu li uma experiência de Agostinho e sua mãe. Segundo a experiência, Agostinho, ele era filho de pessoas que serviam a Deus. A sua mãe era religiosa e ela orou por Agostinho por muitos anos. Mas Agostinho não se decidia a seguir a Jesus e ela continuava orando por ele. Ele se enveredou pelos vícios, pelas coisas que Deus não se agradava e ela continuava orando por ele. Certa ocasião, ela foi então, procurou um bispo para que ela pudesse assim relatar a sua dor, o seu sofrimento para com a sua vida, seu desejo de ver o seu filho também seguindo a Jesus. E ela chegando à igreja, ela então disse para o bispo da sua angústia. E ela derramando lágrimas, chorando, e o bispo vendo aquela situação daquela mãe, e disse para ela: irmã,
fica certa de que Deus jamais deixará de ouvir uma oração de lágrimas. Oração de lágrimas. Então, se você tem orado pelo seu filho, se tem chorado pela conversão dele, continua orando e derramando lágrimas diante de Deus, que Ele vai ouvir a sua oração. Ele pode realizar o milagre da salvação na vida do seu filho. Mesmo considerando o texto que nós vamos estudar, Jesus falando com respeito a essas condições para aqueles que querem seguir, mas é possível que o milagre aconteça, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Então nós vamos ver através do texto o que é. O contexto desse texto que lemos nos fala que Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos. E em determinado momento, já era tarde, imagino, e os discípulos de Jesus entraram em uma cidade de samaritanos para procurar lugar para que eles pudessem repousar. E os samaritanos tinham uma diferença com os judeus, e eles então não permitiram que houvesse ali, então, esses momentos, em que eles pudessem repousar aquela noite. Os discípulos ficaram um tanto perturbados, mas Jesus acalmou aqueles homens, E Jesus então vai dizer para eles, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E eles seguiram para uma outra cidade. E nesta caminhada para outra cidade, o texto, que é o texto que nós separamos, vai nos dizer que aconteceu indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então apareceu um certo cidadão e disse a Jesus que ia seguir a Jesus. Para onde Jesus fosse, ele ia seguir a Jesus. E Jesus, então, segundo o texto, vai dizer para ele: ah, meu amigo, as raposas têm seus covis, têm suas tocas, têm os seus lugares em que elas se escondem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para aquele cidadão, em que estava dizendo que ia seguir a Jesus para onde ele fosse? Que Jesus não tinha uma casa em que pudesse, ao momento em que desejasse, se recolher e descansar. Os seus discípulos tinham casas, mas Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Jesus é aquele lá de Isaías, que a palavra de Deus diz que ele foi desprezado pelos homens. Então, querido, que nos ouve nesta noite, Jesus está alertando aquele moço, aquela pessoa, em que não seria tão fácil como talvez ele pensasse em seguir a Jesus. Tem sido assim também com muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parentes, que se propõem a seguir a Jesus, mas logo, logo desistem, porque às vezes pensam que seguir a Jesus é ter uma vida fácil, uma vida cheia de vantagens, mas Jesus diz para aquela pessoa: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm ninhos, a raposa tem suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
E o texto segue nos dando mais ensinamentos. O texto vai então no verso 58, que é o verso que Jesus responde à interrogação daquela pessoa. O verso 59 diz: e disse a outro, Jesus disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar os meus pais. Disse a outro, verso 59, digo, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Ficamos pensando se aquele cidadão, aquela pessoa que se refere o texto, convidado por Jesus para que pudesse estar seguindo a Jesus, se o pai estava vivo, por certo, ele esperava que o pai morresse, né? Após a morte do seu pai, então ele poderia seguir a Jesus. E se o pai ainda, digo assim, se o pai já havia morrido, ele, por certo, esperava fazer o sepultamento e depois ele voltaria para seguir a Jesus. Mas Jesus vai responder àquele cidadão, ou esta pessoa em que ele convidou para que pudesse segui-lo, para que ele deixasse os mortos, enterrar os seus mortos, e ele então fosse e seguisse a Jesus. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso significa em que, a partir do momento em que ele decidiu a seguir a Jesus, ele precisava estar disposto a abandonar tudo, para que ele pudesse, então, seguir a Jesus. Mas o texto não para por aí. Nós temos ainda o verso 61. O verso 61, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós vemos nesses ensinos de Jesus, em que, pelo que parece, sempre alguém vai ter razões para postergar, para seguir a Jesus, deixar para depois. Ainda sou muito jovem, ou ainda não terminei o meu curso de faculdade, eu ainda não comprei a minha casa, eu ainda não casei, eu preciso primeiro realizar tantas outras coisas para depois eu seguir a Jesus. Tem sido assim também, queridos irmãos. Quantas pessoas nós temos um grande desejo em que elas possam entender a necessidade da salvação da alma, que só se obtém através da entrega da vida a Jesus, e assim possa ter a certeza dessa vida eterna com Cristo. Mas muitos não estão dispostos a pagar o preço para servir a Jesus, para seguir a Jesus.
No capítulo 18, verso 18, temos a história daquele jovem rico em que procurou Jesus querendo informações com respeito à vida eterna. E Jesus então lhe aconselhou para que ele vendesse os seus bens, compartilhasse com os pobres, e ele então teria um lugar, um tesouro ali no céu. E aquele moço simplesmente ficou triste e se afastou de Jesus. Então haverá sempre algo em que vai nos impedir, ou vai impedir as pessoas de seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus é necessário abandonar alguma coisa. Jesus, certa feita, disse que quem não deixar pai, mãe, irmãos, parentes, por amor de mim, não é digno de mim. E as pessoas têm dificuldade de fazer isto. Quantos filhos não aceitam Jesus, não seguem a Jesus, por questão da tradição religiosa dos pais? Meus pais sempre foram desta religião e eu não posso contrariá-los. Eu tenho que permanecer com eles. Esquece de que salvação só em Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Então a nossa oração deve ser orações constantes para que Deus possa abrir o entendimento dos nossos parentes, dos nossos amigos, para que eles possam abandonar coisas que estão, às vezes, tão pequenas, mas impedem as pessoas a aceitarem Jesus. Vimos no texto em que Jesus não rejeita as pessoas, mas existem algumas condições em que Jesus, que a palavra de Deus nos mostra, em que requer para que possamos então seguir a Jesus. Que Deus nos ajude, nos dê condições, continuarmos orando, intercedendo a Deus, para que aqueles que nós desejamos, em que eles sejam os nossos companheiros na caminhada de vida eterna, eles possam entender isto e possam também abandonar coisas em que impedem a salvação, impedem eles entregarem a vida a Jesus. Eles possam fazer para que possam também desfrutar desta bênção gloriosa que é a salvação em Cristo Jesus. Então, acerca dos que seguem a Jesus, é preciso abandonar alguma coisa para que possa, assim, seguir a Jesus com fidelidade, com integridade, nesse tempo que estamos vivendo da igreja. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe poderosamente, ricamente nesta noite. Amém.